E aí, povo? Só na boa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Red, sobre a MSI e sobre toda a treta do Yoda. Eu vou pedir pra vocês já deixarem um like nesse vídeo, vou pedir pra vocês compartilharem ele, e não importa se você tá ouvindo isso pelo SoundCloud ou pelo YouTube. Vai lá e se inscreve, pode ter certeza que essa inscrição vai me ajudar bastante a crescer mais o canal e a gente levar mais informação pra mais pessoas. E se vocês estão aí no SoundCloud, deixa o like também, isso vai me ajudar a divulgar um pouco as nossas ideias. Pessoal, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, e eu preparei um cast para conversar com vocês que ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu gostaria de explicar para vocês um pouco do porquê que eu cheguei nesse cast, e depois eu vou realmente conversar com vocês sobre o que eu pensei para trazer para vocês hoje. Esse cast vai ser um pouco longo, então tá na hora de você passar aquele café, ou de pegar aquele refrizão, sei lá, dar uma olhada num replay seu, ou então ficar de boa, só ouvindo. Talvez você esteja saindo pra dar uma corrida, indo pra academia, ou talvez esteja no trânsito. Bora lá que esse vai ser um pouco mais longo. Mas galera, enfim, o MSI tá aí, chegou aqui no Brasil. E o quão foda é isso? Cara, primeira competição de todas as regiões aqui no Brasil. Tipo, não é o Mundial, assim, Mundial, né? Mas porra, é o Mundial da metade da temporada, assim. Porra, já é alguma coisa, né? Tipo, o Faker vem pro Brasil. O Brasil tem chance de participar em mais um campeonato mundial, mesmo que sujeito a uma vaga de wildcard. O que muitos já acham ser injusto, né? Uma vez que, porra, nos últimos tempos o Brasil frequentemente já se classifica como wildcard. Então poderia ter pelo menos uma vaga no mundial, né? No MSI. Legal, da hora. Rito Gomes se movimentando, vídeos legais, tem uma musiquinha da hora do Tiki, Lendários e McRoe. Vou deixar o link pra vocês curtirem a música, ficou da hora. Um vídeo do Diude Nice Guy, do Takeshan chorando, pô, né? Muito lindo, romântico até eu diria. E de repente, pá! Uma notícia cai do além, gerando inquietação no público brasileiro. Stoned Yoda é o quê? Fon? E sei lá mais o que? Soled? O Yoda teria feito um comentário que foi considerado racista no seu Twitter oficial. A frase era: já passei gritando flango no quarto do hotel do Japoronga aqui, BR Full Trap falou. Tipo, mais que isso, esse tweet foi levado para a comunidade internacional após um post traduzido por um brasileiro, por fim, lá no Reddit, enfim, e que muitos julgaram como inclusive um post mal traduzido, que teria aumentado o xingamento do Yoda. Mas enfim, esse xingamento foi aberto para a comunidade mundial e teve uma baita de uma repercussão. E o resultado disso, todos já sabem. O Yoda foi banido de 3 jogos pela Red, o que acabou resultando em ele não jogar o primeiro dia de games da MSI, entrando pro time, na verdade, apenas no segundo dia e na última partida que a Red jogou. Mas, bem na verdade, o Yoda estava disponível a partir do 4º jogo. Ou seja, nos jogos do segundo dia de jogos da Red Canids, que foi ontem, no dia 30, ele já estava disponível para jogar todos os jogos. Bom, e o que aconteceu no segundo dia de jogos da Red? No segundo dia de jogos da Red, a Red chegou com um score de 2-1 e ela ia novamente enfrentar os 3 times do grupo A, que era a Supermassive, que estava naquele momento com 3-0, a Direwolves e a Rampage. Sendo que na verdade o grande inimigo nesse caso era a Supermassive. No primeiro jogo a Red foi bem e venceu a Rampage, fechando então um score de 3-1. Chegaria com um confronto com a Direwolves. Quando chegou no jogo com a Direwolves, a Supermassive já estava naquele momento com 5 vitórias. Ou seja, a Red teria que ganhar o jogo contra a Direwolves para fazer 4-1. E se ganhasse contra a Supermassive, que era o jogo seguinte, ela faria 5-1. E por sua vez, Supermassive também ficaria com 5-1. Isso levaria para um jogo de desempate entre os dois. E aí, o Brasil teria uma chance de seguir adiante. Então, no primeiro jogo contra a Supermassive, o Yoda não estava no jogo e eles perderam. E quando estava no 5º jogo da Red, no jogo contra a Direwolves, era obrigatório eles ganharem para ter uma chance de disputar depois. E o que aconteceu? Todo mundo viu. Eles acabaram perdendo para a Direwolves e o jogo seguinte, que foi contra a Supermassive, já não valia mais nada, uma vez que a Supermassive já estava classificada por estar invicta até aquele momento, com 5-0, e, bom, o resto é história, né? Muito bem. Sendo que no jogo contra a Supermassive, inclusive, o Yoda voltou e o Brasil ganhou aquele jogo. Então, bem no fim, o time brasileiro fechou 4-2 e a Supermassive fechou 5-1, estando então classificada para seguir na MSI, enquanto o Brasil ficou realmente na primeira fase. Certo, tomou essa vaga, podia ser nossa. Ok, bonito. E aí vem as perguntas, né, que é óbvio que chegaria, enfim, nesse ponto, né. Primeiro de tudo, se o Yoda realmente merecia essa punição. E essa pergunta eu vou responder. E é óbvio que você já sabe qual vai ser a minha resposta. Mas eu vou trazer uma outra pergunta para vocês,
que na verdade eu acredito que vocês já estão pensando nisso. Se o Yoda tivesse Open, tipo assim, se não tivesse banido ele do MSI, será que o Brasil passaria da primeira fase? E até aqui eu deixei a maior parte desse texto pronto. E de agora em diante eu vou seguir o cast um pouco mais aberto para responder um pouco melhor e um pouco mais livre essas perguntas. E eu vou começar com a primeira. O Yoda mereceu a punição? É óbvio que sim. O que acontece? Eu já falei isso uma vez, que os streamers e os jogadores de LoL, eles são influenciadores de opinião. Eles são responsáveis, tanto quanto nós, mas, aliás, muito mais do que nós, por influenciarem muito mais pessoas do que a gente, meros mortais, a pensarem de maneira semelhante que a deles. Eles são exemplo. Podem ser um bom exemplo ou um mau exemplo, mas eles são exemplo. E o que acontece? A gente tem um público muito grande no League of Legends e a gente tem um público muito grande infantil. E assim, o comentário do Yoda, tudo bem, todo mundo que conhece ele sabe que é zoeira. Mas eu vou voltar num ponto que eu já falei antes. Quando você não conhece alguém, você não tem o direito de ficar zoando aquela pessoa. E o negócio de ele ter passado e falado que já passou na frente dos flango, cara, chamar os caras de flango ou de japoronga é a mesma coisa que se passasse, sei lá, um alemão na frente do quarto dos brasileiros e falasse 7-1 e deixasse uma banana. Cara, a gente ia ficar puto. Ah, é uma brincadeira. Claro que é uma brincadeira, mas tá errado. Qualquer um sabe que tá errado. Mesmo sendo brincadeira, sabe que tá errado. Tipo, não é aquela treta de boa, assim. Não, nenhuma treta é muito de boa, né? Mas enfim, mas não é aquele negócio assim, catimba, né? Que tanto fala. Catimba do futebol, não sei o quê. Não, cara, é zoeira. É um exemplo a não ser seguido. Você não pode ficar zoando as pessoas assim. E aí, como já não foi a primeira vez que teve alguma treta rolando com o Yoda, até porque o Yoda fez aquela outra treta antes de começar ainda o MSI, falando que era pra gente zoar se por acaso pegasse o Faker ou qualquer outro gringo na nossa fila e perdesse as partidas, que eles iam achar que o nosso servidor era foda, não sei o que, toda aquela zoeira. Cara, é a segunda zoeira que ele traz, que traz ele, aliás, pros spots no MSI de novo. Então tá errado, cara. Tá errado, a conduta dele tá errada. Ele fez um vídeo depois se retratando, eu achei legal o que ele fez. Não sei o quão espontâneo ele fez, eu acredito que não muito, mas ele fez o vídeo de forma séria, falando inclusive de uma reportagem que ele fez pra Riot do Japão, falando que ele queria conhecer o Japão e tal. Também fez um vídeo dele pedindo desculpa, que a ideia dele não era essa, que ele não queria, que ele não é racista e que ele acha que tomou uma proporção muito fora do que realmente deveria ter sido. Eu acho que não tomou uma proporção fora do que deveria ter sido, não, acho que tem que ser levado a sério. E uma coisa que a gente tem que aprender, e que por isso talvez tenha dado tanta raiva assim na comunidade brasileira, é que, cara, tudo que tu faz tem consequência, você tem que saber lidar com essas consequências. O brasileiro é acostumado a não lidar com as consequências, sabe? Tipo, ele fura o sinal porque não tem um furão, porque não tem uma câmera ali que pega ele e demulta. Aí, quando colocam um furão, ele fica brabo. Pô, agora eu não posso mais furar aqui. Sim, cara, mas você já não poderia ter furado. O brasileiro anda em alta velocidade nas estradas e reclama que levou uma multa. Tá errado. Se tem uma velocidade, você tem que seguir aquela velocidade. Você não pode reclamar disso. Ah, mas tinha um cara lá escondido com radar. Tá, mas... grandes coisa. Você não pode reclamar disso. Mas a gente é acostumado a tentar não lidar com as consequências dos nossos atos. E no nosso esporte isso também é muito ruim, porra. A gente acabou de ter agora o goleiro Bruno, que está sendo investigado por suspeita de homicídio, no caso da Elisa Samúdio. E o cara recebeu uma liminar, ele saiu do presídio e foi contratado para jogar, cara. Tipo assim... Você vai levar o teu filho, teu sobrinho, enfim, pra torcer pelo time e que o goleiro é acusado de homicídio. Sei lá. Ah, mas é só acusação. Cara, porra, sei lá, né? E por que eu digo isso que a gente é mal acostumado? Como vocês sabem, eu já falei uma vez, inclusive eu comecei uma série, não deu muito certo. Mas eu assisto a NFL. E assistindo a NFL, o futebol americano, eu vejo que lá eles batem muito em cima do dia a dia dos jogadores. E é muito comum você ver punição de jogos para jogadores que têm condutas não recomendadas pela NFL. Um caso, por exemplo, muito conhecido do Johnny Manziel, que é um quarterback que jogou no Cleveland Browns, aliás, mal jogou, em que o cara até não era tão ruim no college, quarterback mais ou menos assim. Só que, cara, ele várias vezes foi pego bebendo e utilizando outras drogas, e o fato de você ser pego bebendo na NFL, principalmente, aliás, bebendo e dirigindo, não, mas principalmente se for pego utilizando drogas ilícitas pela NFL, que a NFL tem uma conduta que você, independente de estar jogando ou não, você não pode usar droga, você vai ser suspenso, simples assim. Ah, mas eu tava num estado em que é permitido utilizar maconha, por exemplo. Cara, pra eles não importa. Você tem que seguir o código da NFL que diz que você não pode usar. Por quê? Porque lá
porra, os jogadores da NFL são vistos como heróis, as crianças querem ser como eles, então eles não podem ser um exemplo de uso de drogas ilícitas principalmente. Então é muito comum. Um outro caso que teve o Adrian Peterson, que era running back do Vikings, agora foi contratado no Saints, em que ele foi acusado de disciplinar com agressividade o seu filho, e ele foi suspenso do resto da temporada na NFL. Tipo, cara, o cara ficou um tempão sem jogar. Tudo porque ele foi acusado de educar agressivamente seu filho. Pelo que eu vi, ele não bateu no filho, mas tipo, ele teria dado aquele tapa na rosca do ouvido, sabe? Teria sido um daqueles. Então, cara, porra, isso prejudicou muito o Vikings. Assim como o Browns, que não tá indo nada bem, não teve chance nenhuma de jogar com o Manziel, que foi um investimento deles. E aí é que eu quero chegar na seguinte situação. Toda essa alteração de conduta não foi ruim só pro jogador, mas ele é ruim pra toda uma comunidade, todos os jogadores. Então o Yoda, quando ele fez isso, ele não decepcionou só ele e os torcedores da Red Kennedy. Ele decepcionou o Brasil todo. O Brasil todo e toda a comunidade de LoL brasileira foi prejudicada por isso. Por quê? Porque ele não estava disponível para jogar. E talvez, se ele tivesse disponível para jogar, teria sido diferente. E aí eu vou chegar na questão, que era a segunda questão que eu queria trazer. Se o Yoda tivesse open, se não tivesse banido ele lá antes de chegar na MSI, o Brasil passaria da primeira fase do MSI? Não sei. Poderia passar? Talvez. Não sei dizer. Sinceramente, quando aconteceu isso e quando eu tava pensando nesse cast, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Copa de 98. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo esse cast talvez nem estavam vivos, não tinham nascido na Copa de 98, mas eu, na Copa de 98, já tinha nascido, tinha 11 anos. E, embora eu nunca gostasse muito de futebol, eu fiquei muito triste em chegar na final da Copa de 98 e perder. Principalmente porque a seleção da Copa de 98 era muito foda. Tipo, muito foda. Foi o primeiro ano em que o Ronaldinho brilhou mais. Meu Deus, nossa, o cara, bom, tanto que ele foi o melhor jogador da Copa, segundo a FIFA. Mas pra quem não lembra o que aconteceu, no dia da final, o Ronaldinho não jogou nada, tipo, porcaria nenhuma, ele não jogou nada. E ficou-se sabendo depois que o Ronaldinho teria convulsionado às 2 horas do mesmo dia da final, enquanto a final era às 9 da noite. E mesmo assim ele foi a campo. Inicialmente ele inclusive não estava nem na escalação de jogadores, e depois ele acabou entrando. E assim, tem um depoimento do Zico, inclusive, dizendo que encontrou o Ronaldinho no quarto, ele já tava meio fora, sabe? E essa convulsão, porra, tem altas teorias da conspiração, assim, de que realmente se teve a convulsão ou não, e se a convulsão foi provocada, se a Copa foi vendida, todas essas coisas que tem quando tem algum desfavorecimento, assim, tipo, quando a zebra vence, né? Porra, o Brasil perdeu de 3-0, sendo que, cara, a seleção brasileira era fenomenal. O Ronaldo Fenômeno não foi de propósito, mas, enfim, né? Muita gente fica pensando, poxa, como teria sido essa final se o Ronaldinho não tivesse a convulsão? Cara, não necessariamente o Brasil ganharia. Pelo tanto que o Ronaldinho tava jogando, que jogava bem, tudo bem, talvez até ganhasse, mas, cara, isso não é lei, não tem como a gente saber. Talvez o Ronaldinho tivesse bem, mesmo assim não jogasse bem, não fosse o suficiente pra derrotar a França. Então eu vou voltar agora pro LoL e dizer pra vocês, cara, se o Yoda tivesse disponível, o que a gente teria de bom? Bom, teria muita coisa. Primeiro, porque poderia confundir um pouco os outros times, porque eles não saberiam exatamente qual estratégia que o Brasil iria jogar. Poderia jogar com o Talkers ou com o Yoda. E geralmente quando muda os dois mid laners, tem realmente uma mudança no jogo da Red, sabe? Mas talvez se o Yoda tivesse jogando, não necessariamente eles iriam ganhar. Até porque o Yoda já poderia ter jogado no jogo contra a Direwolves, e não jogou. Mas se ele tivesse jogado contra a Direwolves no segundo jogo, ganharia e levaria a Red pra frente? Não sei. Não tem como saber. Com certeza, a Red foi prejudicada com isso. Foi. Porque perdeu o elemento surpresa, perdeu um jogador que teria mais, teria uma outra oportunidade de mid laner, inclusive com uma champion pool um pouquinho diferente, ou pelo menos com um desempenho um pouco diferente. Foi prejudicada? Foi. O Brasil foi prejudicado? Foi. Isso poderia ter sido evitado? Aí é que tá. Isso poderia ter sido evitado. É isso que a gente tem que mais ficar realmente pensando. Tudo isso podia ter sido evitado se o Yoda não tivesse feito aquele comentário. Então, cara, é por isso que eu faço esse cast. É essa toxicidade que a gente tem que ver que, cara, isso não é o jeitinho brasileiro, ou pelo menos não deveria ser. Essa zoeira toda, porra, cara, isso tem limite. E o limite é quando chega no outro. Você não pode fazer zoeira pra ofender alguém. Ah, mas não foi a minha intenção. Cara, mesmo assim, isso não te dá o direito de ofender alguém. Eu acho que, aliás, eu espero que isso tenha sido positivo pro servidor e que eles aprendam alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que o servidor não tem maturidade pra isso. Eu gostaria que eles
que a maioria das pessoas refletissem um pouco mais sobre isso, mas eu acho que não tem maturidade ainda pra entender o que tá acontecendo, o que aconteceu, aliás, e tentar tirar o melhor disso. Mas eu espero que pelo menos quem estiver escutando esse cast, principalmente estiver escutando até agora, entenda o que eu quis dizer. O que a Riot tá tentando fazer é melhorar o servidor nesse sentido, tirar um pouco dessa toxicidade, mostrar que isso não é bom, que isso não é necessário, e principalmente que existem consequências. Tem muita criança, tem muito adolescente que joga LoL, e é importante que eles saibam que toda vez que você tem uma conduta, ela vai ter uma consequência. Se for uma conduta boa, você pode ter, a consequência daquilo pode ser bom. Assim como, por exemplo, se você não tomar nenhum report, nada, tinha toda aquela questão de você ganhar um ícone por bom comportamento. Poxa, isso é muito legal. E o contrário também tem que saber que vai acontecer. Se você for um cara tóxico, você está sujeito a ser punido por isso, e essa punição pode ir mais longe do que você imagina. E é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que todos vocês tenham me acompanhado até aqui. Vocês podem tirar o tempo que for necessário pra ouvir isso, nem que escutem de tempo em tempo. Mas é isso aí. Eu acho que o Yoda mereceu a punição. Eu acho que ele acatou bem a punição. Eu acho que foi maduro da parte dele ter feito o vídeo. Espero que tenha sido as palavras verdadeiramente dele. E o Brasil foi prejudicado por isso. E se o Brasil iria vencer? Não sei. Mas teria mais chance? Provavelmente sim. Provavelmente teria mais chance de vencer. Se vocês curtiram esse áudio, se vocês curtem um pouco dessa conversa mais sobre psicologia, eu recomendo que vocês deem uma olhada em todos os nossos áudios aqui do PenicLawcast. Vocês podem conferir eles pelo YouTube, em youtube.com/PenicLawcast, ou vocês podem conferir novamente pelo SoundCloud, que já tá tudo em dia novamente. Consegui colocar todos os áudios de volta. Vocês podem conferir em soundcloud.com/PenicLawcast. Tem um aplicativo, inclusive, do SoundCloud que você pode escutar pelo celular, é bem bom de mexer, e todos os áudios do SoundCloud estão disponíveis para download, então vocês podem ouvir inclusive eles offline. Mas eu peço para vocês que compartilhem esse áudio, passem para as pessoas que vocês gostam, curtam esse vídeo ou curtam esse áudio, independente da plataforma que vocês estão. Vocês podem me seguir lá no Facebook, em facebook.com/PenicLawcast, e no Twitter, em twitter.com/PenicLawcast. Lá vocês ficam sabendo um pouco mais sobre os nossos lançamentos, sobre o que está correndo aí no meu dia a dia, inclusive que vai acabar influenciando os casts. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam ainda, a MSI tem muita coisa pra trazer pra gente. Espero que vocês aproveitem os jogos que ainda estão vindo. Quem tiver a oportunidade de ir pessoalmente, eu acho que é uma coisa que deve ser inesquecível. Eu não tive a oportunidade, espero ter em algum outro momento. E é isso aí, pessoal. Infelizmente não deu pra Red, infelizmente não deu pro Brasil. Toda ação tem uma consequência. Espero que tenham boa sorte e que se divirtam nos campos da justiça.